Graça e paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, estou aqui mais uma vez. Saudade de estar aqui nesse canal, para a glória do Senhor. E vim falar hoje sobre o batismo. Vocês já ouviram na lição passada, na transmissão, feita pelo pastor Ailton, falamos sobre arrependimento. E hoje nós vamos ouvir falar sobre o batismo nas águas. Tá? Antes de começar a desenvolver, eu achei interessante uma coisa. Para os judeus, o que era o batismo? O batismo era um ritual de purificação. Purificação não só da carne, mas eles acreditavam que também era uma purificação de pecados. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, para você perceber qual era a percepção dos judeus com relação ao batismo. João capítulo 3, versículo 25. Houve então uma questão sobre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, ou seja, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Então, nessa passagem você percebe que essa questão que surgiu entre os discípulos de João e alguns dos judeus a respeito da purificação estava diretamente ligada ao batismo. Só que o batismo ele vai ganhar outro significado no decorrer da história da igreja. Tá? Então, você vai perceber em algumas passagens que o próprio Jesus, primeiro, Jesus deu exemplo sendo batizado por João. Jesus não precisava, porque ele não tinha pecado. Pedro disse isso em sua carta, ao qual não cometeu pecado, nem em sua boca achou engano. Jesus não pecou, mas apesar disso, Jesus foi ao batismo. E depois de sua morte e ressurreição, ele aparece aos 12, você vai ver isso lá no final de Mateus. Ele disse: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a gente percebe? Uma ordem de Jesus para que todos aqueles que recebessem o Evangelho, crescem, se tornassem discípulos de Cristo, fossem ao batismo. A gente vê também em Marcos 16:16, quando Jesus, nas últimas instruções, diz: quem crer e for batizado será salvo. E é o mesmo momento, na verdade. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então vamos passar aqui alguns tópicos em que nós vamos ver o que é o batismo. Batismo, na palavra original grega, baptizo, quer dizer imersão ou mergulho. A gente entende, por essa etimologia da palavra no original grego, que o batismo correto deve ser por imersão completa. Ou seja, aquela pessoa que creu e se batizou, ela vai ser mergulhada nas águas, dando sentido até a própria palavra batismo, que é mergulho, imersão. Mas tem também um significado aqui no porquê tem que ser por imersão. Eu vou falar isso mais adiante. E o que acontece, ou o que deve acontecer no batismo? Crer, ou seja, o despertar da fé, a fé e o arrependimento. Nós vemos na narrativa de Atos 2, quando Pedro prega para aquela multidão que estava ali para adorar o Senhor no dia de Pentecoste. Era uma festa dos judeus, e vários judeus de outras nacionalidades, de outros países, eles foram para lá, para Jerusalém, se reuniram, e nesse momento o Espírito Santo foi derramado. Um outro irmão vai pregar sobre isso numa outra lição, mas eu vou falar só sobre o batismo nas águas. O batismo no Espírito vai ser outro irmão para falar. Então, naquele momento, no Pentecostes, Pedro prega para uma grande multidão que estava ali reunida. E aí, eles sentiram no coração uma necessidade, a necessidade da salvação. Eles sentiram a necessidade de preencher aquilo que faltava. Eles sentiam lá dentro que precisava alguma coisa. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o batismo ele deve vir do crer. Eles creram, daí perguntaram o que deveriam fazer, e veio também o arrependimento, porque eles se compungiram em seu coração, eles sentiram uma tristeza, uma compunção, algo moveu, algo os tocou na pregação
de Pedro, quando falou cheio do Espírito Santo, tocou no coração daquelas pessoas e eles creram no Senhor e se arrependeram, sentiram no coração, na verdade, aquela necessidade. Aí Pedro diz que eles deveriam se arrepender. Então, o crer, a fé e o arrependimento são elementos fundamentais, necessários nesse ato do batismo. O que acontece? Já disse, né? Fé e arrependimento, mas não é só isso. Arrependimento, queridos, não é... Às vezes parece cansativo e repetitivo, mas a gente precisa falar para aqueles que ainda não ouviram. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é você se entristecer por algo que você fez, mas depois fazer de novo, sem um sentimento de que fez algo de errado. Então, arrependimento caracteriza mudança de atitude, mudança de mente, de mentalidade. É isso que a palavra metanoia significa, mudança de mente. Então, o que é que acontece? Fé, arrependimento, são coisas necessárias. E aí eu quero fazer umas perguntas para vocês. Quem tem o módulo do Fundamentos para a Fé e a Obediência, que a gente está trabalhando no discipulado, vai ver algumas dessas perguntas. Você mudou de atitude? Por que essa pergunta é importante, irmãos? Nós conhecemos muitas pessoas que têm uma religião, que talvez até tenham sido batizados quando crianças, mas não mudaram de atitude. É necessário mudar de atitude, de mentalidade, de sair da rebeldia e passar a crer no Senhor. Você renuncia o mundo, o pecado, você renuncia a si mesmo, você tomou sua cruz, tudo isso é necessário. Aí eu quero falar agora sobre o batismo, o simbolismo do batismo, como eu falei, da importância de mergulhar, não somente por causa da palavra, batismo no original grego significa imersão, mas existe uma relação de morte para o mundo e sepultamento, ou seja, você é coberto pelas águas, simboliza um sepultamento, e ao emergir das águas, ao sair da água, representa ressurreição ou nova vida em Cristo Jesus. Então eu espero que você que está acompanhando o canal, pode abrir aí em Romanos, capítulo 6. Eu quero que você acompanhe essa passagem para entender o porquê que a gente, quando crê, se batiza. Ele diz, Romanos 6, versículo 3. Vou ler até o 6. 6 ao 6. 6, versículos 3 ao 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, através do batismo, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não sirvamos mais ao pecado. Perceberam? Essa é a importância do batismo, esse simbolismo. O homem velho, você vai ver essa expressão na Bíblia, o velho homem, é aquela velha natureza antes do arrependimento, como vocês viram na lição, no vídeo passado sobre arrependimento. Quando a gente não se arrepende dos pecados, a gente está morto do pecado. Tem várias passagens da Bíblia que vão mostrar isso, Efésios 2 é uma delas. Mas depois que a gente recebe o Senhor em nossa vida, o Senhor nos dá vida, como diz também lá em Efésios. Então, hoje a gente é vivo em Cristo Jesus. O homem velho, o homem do pecado, aquele que se entrega ao pecado, ele já morreu. O batismo vai ser aquele momento que simboliza essa morte e esse sepultamento. Então, batismo tem a ver com novidade de vida, queridos. Batismo não tem a ver com a religião. Não é apenas um ritual de iniciação àquela determinada religião. Batismo tem que estar relacionado, ligado mesmo à nova vida em Cristo Jesus. Morte para o pecado. Morte para todas aquelas coisas que sabemos que são desagradáveis a Deus. E eu conclamo a você, se você já crê no Senhor Jesus, pense no seu batismo. Pense em você sepultar o velho homem
e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Tá? Espero que você faça isso, que você reflita sobre essa possibilidade, essa necessidade, e você vai ouvir depois falar sobre o batismo do Espírito Santo. Não vou falar hoje, ficará para uma nova mensagem com outro irmão que vai trazer. Mas medite na palavra e se concentre nessa necessidade de morrer para o mundo, ser sepultado para o mundo e para o pecado e viver em novidade de vida para Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome do Senhor.